Fala, meu nobre, se você não me conhece, eu sou o Kaiser e o capítulo 356 de Blue Lock acabou de sair. Antes eu só peço que você deixe o like, se inscreva caso não seja inscrito, vem aqui na descrição que tem todos os volumes de Blue Lock na promoção. Agora, sem mais enrolação, bora pro capítulo. O capítulo 356 começa com o Ted obedecendo friamente o comando do seu treinador Fox. Ele olha pro Isaac e continua repetindo, ao infinito. O Isaac então olha pra ele e fala: por que você fica recitando isso como se fossem palavras mágicas ou um mantra? Então o Ted ele simplesmente observa o Isaac e ele fica meio que mantendo a bola parada, como se estivesse esperando alguma coisa. E nesse momento, se levantando do banco, nós conseguimos ver o Fox. Ele olha pro jogo e diz: ei, pirralhos, é hora de começar a jogar. O Isaac percebe a movimentação vinda do banco e ele se pergunta se uma equipe feita totalmente por pessoas que não contêm ego consegue vencer o Japão. Porém, nesse momento nós vemos o Fox, que já estava de pé, meio que chamando a atenção do nosso queridíssimo Ted, e ele faz um número 3 com a mão, mostrando que a todo momento ele está coordenando o time da Inglaterra utilizando simplesmente as mãos, como se ele estivesse dirigindo uma orquestra. Nesse momento, ele puxa os 3 dedos para o lado e então o Ted consegue ver 3 holofotes caindo sobre o time da Inglaterra. O Isaac, com a sua metavisão, também consegue perceber essa movimentação, meio que abrir os espaços para o time da Inglaterra conseguir jogar. E então ele fala que está surpreso por entender tão rapidamente que o time da Inglaterra, eles meio que vão se movimentar de acordo com o que o treinador mandar. O Ted rapidamente faz o passe que cai no pé do Achapong, ele também faz o passe. O passe então cai nos pés de um dos jogadores da Inglaterra e, enquanto ele está dominando a bola, o Yukimiya começa a avançar na direção dele, falando que não vai deixar ele passar dali. Novamente o personagem fala aquela parada de que vai transformar 0 em 1 e ele faz um passe curvo muito rápido, não deixando o Yukimiya sequer chegar perto dele. O Yukimiya então ele olha para a zaga e fala para eles se prepararem. E nesse momento o passe alto é recebido pelo Ag. Ele tentou pular para fazer o seu gol, porém o Ario na marcação conseguiu agarrar o Ag no ar e não permitiu isso, forçando o Ag a cabecear para baixo e tirar a bola do ataque. Porém, nesse momento que o Blue Lock achou que estava tudo bem, nós vemos o Achapong se preparando, ele fala infinito, porém o Ag nesse momento também se movimenta e ele se põe na frente do chute do Achapong. A bola sobe, o narrador grita, porém o Aiko fala: isso não é nada bom. Nossa defesa está totalmente desmantelada. A bola então cai no peitoral do Childs, ele se prepara, o Hiyori tenta até fazer alguma coisa para parar ele, porém ele rapidamente faz um toque pro lado. O Agi então avança nessa bola, porém o Ario novamente consegue segurar o Agi, ele mantém ali o jogo, forçando o Agi ter que fazer um passe pro Niang. O Niang recebe a bola e já tenta fazer um chute, porém o Karazu consegue interferir e não deixar. Lembra que eu falei nas previsões, o Karazu ele vai ser extremamente importante nessa linha defensiva, porque ele é a conexão do meio para trás. Porém, ainda assim o Karazu começa a olhar para frente e ele percebe que o time da Inglaterra, ele tá jogando de uma forma que eles estão se moldando a tudo e a todos. Então, agora que eles colocaram o Blue Lock contra a parede, eles basicamente vão ficar chutando e chutando até conseguir marcar o próprio gol deles. Eles não vão deixar o Blue Lock voltar a controlar o campo enquanto eles estiverem na parte defensiva do Blue Lock. O Achapong, então, ele diz do 0 ao infinito de novo, porém, nesse momento que ele vai chutar a bola, ele já estava preparado, o Izagi chega e faz o roubo. Ele lê perfeitamente a jogada, porém, ele percebe que estão executando uma armadilha, porém, ele não tem nem tempo de reagir. Nesse momento, um cavaleiro com uma espada aparece e ele vai dar uma estocada no Izagi. E quando isso acontece, novamente, o Ted é quem tá colocando o Izagi na coleira. Ele domina a bola que o Izagi tá tentando dominar, enquanto faz um avanço muito rápido. Nós conseguimos ver que ele tem esse cavaleiro atrás dele, meio que dando uma estocada pra frente enquanto ele avança. O Izagi fica em choque, enquanto o nosso queridíssimo Ted, ele observa e tem um foco bem grande nos olhos dele. Não dá pra entender se é metavisão, a gente vai precisar esperar sair o oficial, mas aparentemente não é. Ele segura a bola com o pé, faz uma caneta, passa pelo Izagi, faz um cruzamento entre o Hiyori e o Izagi e passa tranquilamente dos dois. O Hiyori fica totalmente assustado com isso e o Yukimiya vai ir pra cima dele pra tentar pará-lo.
Porém, nesse momento, ele rapidamente gira o pé e consegue tirar a bola da linha do Yukimiya. Ele fica pra trás, inclusive. E essa parte é muito da hora, porque parece que o cavaleiro ele tá meio que desviando junto com o Ted. Então, facilmente, o Ted consegue passar do Yukimiya, ele até olha pra trás assustado. Tem uns 4 quadros de reação ao drible do Ted, que o Yukimiya fica em choque vendo o que aconteceu. O narrador, mais uma vez, ele começa a gritar dizendo que eles estão próximos, e enquanto o réu tenta chegar no Ted pra pará-lo, nós conseguimos ver a visão do Izagi para o time da Inglaterra. Todo mundo está avançando e um grande cavaleiro está atrás do Ted, como se ele estivesse preparando a estocada. E é exatamente isso que acontece. O Ted fala do 0 a 1 e o treinador fala do 1 ao infinito. E nesse momento, como uma estocada de uma espada, inclusive eu vou pedir para o editor avançar ali, dar um zoom na ponta do chute do Ted, para demonstrar que realmente é uma espada. É como se ele desse esse chute fazendo essa grande curva e fosse uma espada fazendo meio que uma curva gigantesca, tipo o chicote da Mitsuri. Ele faz esse inacreditável chute, o réu não consegue fazer nada, o narrador fica em choque e ele grita "Gol!". O Izagi fica completamente sem chão enquanto o narrador diz que foi um gol do Ted e que a Inglaterra abre o placar, enquanto o Ted ele faz o número 1 e o infinito com as mãos meio que comemorando fazendo isso. Fim do capítulo. Rapaziada, foi um capítulo que ocorreu, o que eu disse na previsão. Eu tava achando até que o Blue Lock ia fazer mais feio caso eles fossem levar um gol, mas não, até que jogaram bem. O Aiko fez uma defesa, o Wario fez 2 defesas em cima do Ag, mas de fato eles não conseguiram parar o nosso queridíssimo Ted. Foi um golaço, o chute dele me lembrou muito os chutes que o Rin fazia quando o Rin tinha aquela aura de água, que a bola fazia uma curva gigantesca para acertar o gol. Então me pareceu uma referência a isso. O chute é bem parecido, inclusive, ele tem um chute curvo muito maneiro, o que faz bastante sentido ele ter isso, porque como ele é um ponta, normalmente o ângulo dele tem que fazer uma curva na bola para conseguir marcar os gols, então faz sentido o chute dele ser bem curvado. Ó, tem uma informação aqui que diz que aparentemente semana que vem não teremos capítulos. Eu vou confirmar ela quando sair o oficial, amanhã, mas até então não teremos capítulo semana que vem, rapaziada. Inclusive, acabou de sair uma tradução e eu vou corrigir uma coisa. O Izagi, quando ele faz a suposição deles não terem ego, o Ted, ele meio que fala algo que dá a entender que cada cavaleiro, cada movimento que eles fazem, que é ditado pelo jogador, que são jogadas ensaiadas, meio que tem uma cor. Então são 7 cavaleiros e cada um tem uma cor, ou são 7 cores de cavaleiro, ou são 7 cavaleiros coloridos, meio que faz referência ao arco-íris, muito provavelmente. E bom, rapaziada, foi bem o que eu esperava, na verdade. O jogo, ele foi montado para o Block começar perdendo e a gente ter um drama, e sendo bem sincero, era exatamente isso que eu queria. Para mim, faz muito sentido, como esse jogo muito provavelmente vai ser um dos maiores que a gente já viu, pelo menos nesse arco. Eu gostaria muito que começasse com os personagens, eles de fato tendo uma dificuldade para passar. Então eu acredito que vai ser um jogo parecido, até certo modo, com o que foi da França. A França começou a jogar e eles simplesmente queriam manter um gol na frente. Então o Block fazia alguma coisa, eles retrucavam. O Block fazia outra coisa, eles retrucavam outro gol. Eu acho que esse jogo vai ser algo parecido, porém eu acredito fielmente que a Inglaterra ela vai abrir pelo menos 2 gols na frente. O Block vai marcar mais um nesse primeiro tempo e a gente vai ficar talvez um 3 a 1 no primeiro tempo. E depois no segundo que vem a virada do Bullock, com eles entendendo algo crucial que o Ego vai passar pra eles no vestiário. Porque meio que tá virando um padrão, só que é um padrão bastante interessante, porque mostra que o Ego tá utilizando do primeiro tempo pra analisar o time dos caras, ver como eles jogam e passar uma dica que faça eles conseguirem vencer o segundo tempo. E eu acho que faz bastante sentido um técnico jogar dessa forma, né? Porque, em teoria, é o que um técnico faz, né? Ele observa o primeiro tempo, se eles estão jogando bem, ele vai pedir pra continuar ou mudar coisas específicas para que eles consigam avançar ainda mais, ou o técnico, se ele estiver perdendo, ele vai fazer mudanças de acordo com o que ele viu, e faz bastante sentido o Ego ser o cara que vai ter sempre a carta para virar o jogo pro Japão no segundo tempo, porque um técnico faz isso. E bem, eu acredito que seja isso. Lembra de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, vem aqui na descrição que tem todos os volumes de bloco na promoção. Eu vou ficando por aqui. Falou!